Agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. Nós, hoje, estamos no ponto de cultura do Grupo Malunga, e isso é uma conquista. O Grupo Malunga de mulheres, o Grupo de Mulheres Negras Malunga, que atua em Goiânia, Goiás e Centro-Oeste há 26 anos, hoje também é ponto de cultura. O Grupo Malunga faz parte da Rede de Mulheres Negras do Centro-Oeste, da Articulação de Mulheres Negras Brasileiras. E eu, hoje, sou a Chayane Santana e vou estar aqui. Sou atualmente secretária executiva do grupo e estarei fazendo a apresentação desse evento. Antes de mais nada, eu queria trazer uma situação que a gente, enquanto coletivo, passou essa semana, porque a Carla Plente faleceu. Essa pessoa que era uma ativista da cultura, uma multiartista periférica, uma pessoa negra não binária, que faleceu essa semana, estamos coletivamente sentindo essa dor. Ela que fez parte de um enfrentamento vivo e nos traz um convite para refletirmos sobre o autocuidado e o cuidado coletivo. Então, diante dessa perda que a cultura teve e que nós todos estamos tendo, a gente queria pedir um minuto de silêncio para poder a gente pensar e entregar um pouco do nosso amor e carinho coletivo para ela. Carla Plente, presente. Presente. E hoje a gente está aqui. Estou tremendo, mas vamos lá. E hoje a gente está aqui para falar um pouco de uma das vozes, das principais vozes da literatura negra contemporânea brasileira, que é a Cidinha da Silva, que possui mais de 2 décadas de atuação na literatura e no pensamento sobre relações raciais. Entre seus livros premiados estão Um Exu em Nova York, vencedor do prêmio Biblioteca Nacional em 2019, e O Mar de Manu, premiado pela Associação Paulista dos Críticos de Arte em 2022. Mais do que uma homenagem, a obra Só Bato em Cachorro Grande, do Meu Tamanho ou Maior, 81 lições do método Sueli Carneiro, apresenta um olhar sensível sobre a formação crítica, política e intelectual de uma mulher negra que transformou o pensamento social brasileiro. No centro do livro está uma relação de amizade, aprendizado e compromisso com a justiça social, inspirada nos ensinamentos simbólicos de Exu e Ogum, e na tradição de honrar as mais velhas. Enquanto uma mais nova, eu chamo aqui a minha mais velha, Dona Sônia Cleide, que é uma das cofundadoras do Grupo Malunga, para falar um pouco para a gente e logo depois apresentar a Dona Cidinha. Primeiro eu quero dizer axé, quero pedir licença
aqui a todas, mas também no dia de hoje, dia de Oxóssi, pedir que nosso Pai Oxóssi possa sempre nos dar muitos caminhos, pedir que toda a espiritualidade também possa nos guiar e nos dar o caminho que a gente precisa, e dizer para vocês que é muito importante esse momento hoje, que é esse terreno aqui, onde que eu cresci, vim para cá com 7 anos, e foi aonde que meu pai e minha mãe, Teodorico Ferreira da Silva e Erundina, fez todo o movimento negro aqui, né? Então, hoje é um marco para a gente estar sendo o primeiro evento lançando um livro de Cidinha aqui, mas enquanto ponto de cultura. E quero também agradecer todos, não vou falar nome, mas cada uma que contribuiu e que contribui para que o Grupo Malunga continue trabalhando e lutando nesses 26 anos. E eu quero convidar a Cidinha para ela vir para cá, que hoje é ela que vai ser a nossa... Quero dizer, Cidinha, da minha satisfação e minha alegria de ter você aqui. Gente, eu estou muito emocionada hoje, não estou conseguindo falar. Mas vou passar para a Cidinha, ela vai falar e depois vai abrir para pergunta, diálogo, é uma roda. Ela está aqui para a gente dialogar e a gente trocar. Seja bem-vinda no nosso... Oi, gente, boa noite. Obrigada por vocês terem vindo. E eu começo agradecendo... deixa eu sentar aqui no meio, então, né? Agradecendo ao Grupo Malunga, né, que eu conheço de tantos anos, né, tantos carnavais, tantos invernos e tantos verões, por esse convite. Encontrei a Sônia um dia no aeroporto, em São Paulo. Ela estava chegando em São Paulo e eu estava chegando de algum lugar em casa, né? E a gente conversou e a Sônia falou: vamos fazer o lançamento do seu livro novo e tal. E aí ela organizou, junto com o pessoal do Malunga, essa festa bonita aqui. Daí, muito obrigada por vocês terem vindo e ao Malunga por ter organizado. A ideia é fazer um bate-papo sobre o meu trabalho literário, que está completando 20 anos, agora em 2026, né? 20 anos do meu primeiro livro, Cada Tridente em Seu Lugar, e sobre esse livro aqui em especial, o Sobata em Cachorro Grande, do meu tamanho maior, 81 lições do método Sueli Carneiro. Vou começar falando dos outros livros, da trajetória até aqui, né? Tem alguns títulos ali dessa trajetória de 20 anos, os mais recentes, e alguns títulos que são premiados também. O Mar de Manu, que é um livro para crianças, com o qual eu ganhei o prêmio da APCA, que é a Associação Paulista dos Críticos de Artes, em 2022. Ele foi considerado o melhor livro infantil de 2021. Tem ali também um Exu em Nova York, que é meu livro de contos, com o qual eu ganhei o prêmio da Biblioteca Nacional em 2019, na categoria Clarice Lispector. E o Mar de Manu está também no PNLD Literário, o Programa Nacional do Livro Didático e Literário. Ele foi escolhido por muitas escolas e vai ser distribuído, vai ser entregue para as escolas a partir de junho desse ano, PNLD 2023, ele entrou. Eu tenho alguns outros livros no PNLD também. Tem Os 9 Pentes da África, que entrou no PNLD de 2020, e um Exu em Nova York e um O Margem, Reinventa os Rios,
eles entraram no PNLD de 2021, que é do ensino médio. E esse aqui é um livro muito querido, que a gente lançou aqui o ano passado, né, Sônia? O Vamos Falar de Relações Raciais, Crônicas para Debater o Antirracismo, que é um livro que ficou semifinalista do Jabuti acadêmico no ano passado e finalista do Jabuti, né, na categoria educação, ambos na categoria educação. E é um livro que quer muito dialogar com o pessoal que está nas escolas, tanto estudantes quanto professores, né? São crônicas que fazem uma leitura crítica da mídia, da forma como o racismo, a discriminação racial são tratados na mídia. Então, eu peguei situações como a da discriminação racial sofrida pelos filhos da Giovanna Eubank e do Bruno Galhaço, e o tratamento que eles tiveram ao denunciar, né? E o tratamento que a mídia deu também ao caso, e faço algumas perguntas do que acontece, por exemplo, quando é uma mãe negra que reage justamente como a mãe, como a Giovanna reagiu, né? Ela talvez fosse presa no lugar da mulher que discriminou as crianças. E aqui, ao final de cada crônica, tem uns QR Codes que as pessoas clicam e vão para exposições, experiências audiovisuais, experiências sonoras, né? Exposições, podem fazer o tour digital por várias exposições que ficaram mais setorizadas no Rio, em São Paulo, não viajaram, né, o país todo. E essas atividades, elas ampliam os sentidos dos textos. E o Só Batem Cachorro Grande, do Meu Tamanho Maior, é meu 24º livro. É um livro de memórias, meu primeiro livro de memórias, que passa em revista 39 anos de convivência, 39 anos de convivência com a Sueli Carneiro, né? Sueli Carneiro, que dispensa explicações, né? Aqui nesse ambiente eu não preciso apresentá-la. O livro ele é dividido em 3 movimentos, coisas que ela me disse diretamente, faça assim, não faça assado. O segundo movimento são as coisas que eu aprendi pelo exemplo, pela observação, e o terceiro movimento eu estou chamando de lições do tempo espiralar, que são aquelas que eu não sabia que eu tinha aprendido com ela, e, com o passar dos anos, eu entendi que sim, que ela que me ensinou, né? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Esse livro foi feito como um presente para a Sueli, que completou 75 anos o ano passado. É um livro que eu tinha dito a ela que eu ia fazer. Ela não esperava que tivesse essa cara que ele tem, e também eu não quis mostrar a ela, não é alguma coisa que ela viu e aprovou. Ela viu depois, deve ter desaprovado muita coisa. Já adianto que ela não me disse o que ela achou, né? Quando eu entreguei o livro, ela gostou, ficou emocionada, agradeceu muito e tal. Mas depois, à medida que ela foi lendo, ela já não disse mais nada. Então, acho que tem várias coisas. Ela disse umas 2 ou 3 coisas
assim, olha, aquilo ali eu não te ensinei, não, e se eu te ensinei, você aprendeu errado. E uma outra coisa, ela disse que estava errado mesmo. Não, aquilo ali está errado, você entendeu tudo errado. E não elogiou nada, não disse o que eu entendi certo. Tal. Eu vou ler uma das lições aqui e depois a gente conversa. Tem algumas pessoas que já leram o livro, né? Que podem ter perguntas, comentários, e as pessoas que estão conhecendo agora também. E esse texto aqui, Sônia, fala também de uma outra pessoa que é muito cara para nós, né? Você vai ver. A lição número 6, que se chama Não me imite, seja você mesma, construa seu lugar no mundo. Essa lição deve ser dividida com a querida e saudosa Fátima Oliveira. Era sábado, meio da tarde, e Sueli me mandou, entre aspas, substituí-la em um debate no antigo Centro da Memória e do Viver Afro-Brasileiro, na estação Jabaquara de metrô, em São Paulo. Fui a contragosto. Eu me animaria se pelo menos aquela fosse uma tarefa grande, entre aspas, pois no sábado à tarde me apetecia cuidar da minha vida pessoal. Ocorre que para Sueli não existia tarefa pequena destinada a pessoas em formação. Tudo se revestia de importância. Gueledés era uma organização de formação de quadros, em contraposição às organizações de mobilização de massas. Um quadro se formava no exercício das diminutas e das grandes empreitadas. Ademais, tudo e todas as pessoas deveriam ser tratadas com respeito e seriedade, entendi com o passar do tempo. Contrariada e desdenhando do evento, não me preparei para ele. Peguei um documento da organização, o caderno Gueledés 1, coloquei-o na bolsa, disposta a basear minha exposição nas ideias de Sueli contidas na publicação. Entrei no metrô e fui. Chegando lá, Fátima Oliveira estava na audiência. Feliz ao vê-la, me perguntava o que ela fazia ali, porque havia saído de casa. Provavelmente, ela fez alguma intervenção anterior e se deixou ficar para acompanhar o desempenho da menina de Sueli. Fátima reagiu mal à minha fala, mas teve a delicadeza de não me fazer perguntas, pois percebeu quão despreparada eu estava. Contudo, mostrou meus equívocos, ponto por ponto, os voos rasos, a leitura empobrecedora das reflexões de Sueli. Me senti destruída, quase pedi desculpas por existir. Na segunda-feira, abatida, fui prestar contas à minha mentora, pensando na possível antecipação de informações feita por Fátima. Sueli comentou o quanto ela era séria e estudiosa. Ninguém falava besteiras perto de Fátima sem ser corrigido. No entendimento sueliano, o comportamento crítico dela demonstrava respeito e responsabilidade por mim, que tinha acabado de chegar e precisava de orientação e exemplos. Prosseguindo, me censurou, pois todos os eventos mereciam igual consideração. Eu havia escorregado. Concluiu a preleção com um conselho salvador. Não me imite, seja você mesma, construa seu lugar no mundo. Esta foi uma das lições aprendidas de imediato, por inteiro. De uma única tacada, deixei de considerar os ombros de Sueli como escada. É isso, gente. Fico à disposição de vocês para a gente conversar. Oi, de novo. A gente tem água aqui do lado e o banheiro fica ali na portinha ali, à primeira esquerda, tá? Então, se vocês precisarem, é nessa direção.
A gente pode fazer bloco de 3 perguntas por vez? A gente faz 3 perguntas, a Cidinha responde. Eu acho que estou fazendo sombra. Desculpa, câmera. E aí a gente entra numa rodada de outras 3. Pode ser? Eu não sei se eu vou lembrar, eu não trouxe nada para anotar. Então, vamos uma de cada E vez. eu procuro responder rápido. Tá. Então, vamos ser uma de cada vez, galera. Eu não trouxe nada para anotar. Se a gente tem algo para anotar. Não fui eu dessa vez. Então é isso. Acho que é bloco de 3. Vai devagar, um de cada vez. Nessa lição número 6, né, você fala, né, não me imite, seja você mesma, construa seu lugar no mundo. Como que é para você, assim, como foi esse processo de construir sua própria identidade de escrita, sua própria narrativa no mundo, e sendo uma mulher negra, ainda assim, cavar esse lugar de poder, né, de ser reconhecida? Se apresenta, diz seu nome, quem você é. Eu sou a Ayakile, eu sou da Vila Santa Luzia, cofundadora da UNEP, que é a Organização Negra Carolina Maria de Jesus, negra e periférica, né? E sou iniciada em Yoga Kemita. Alguém mais? Bom, eu sou Luz Negra, sou rapper, musicoterapeuta, e eu vi uma entrevista sua para o Diário da Manhã, né? Que você diz que faz literatura porque não consegue fazer música. E eu queria saber um pouquinho de você, assim, como você vê a questão, o papel da música mesmo, como uma construção de identidade, construção de vida, assim, um papel social, de cura, não sei, né? Queria ouvir um pouquinho você falando sobre isso. Mais uma pergunta? Vamos fechar bloco de 2 mesmo? E dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Então é isso. Como foi construir minha narrativa no mundo, né? É processual. Acho que enquanto a gente está viva, está aqui, a gente vai fazendo isso. Um ponto de inflexão interessante para mim, muito importante, foi o meu terceiro livro, Cada Tridente em Seu Lugar, que é uma novela. Eu consegui me definir como escritora nesse livro, no terceiro livro que eu fiz. Os 2 livros anteriores, eu os considerava muito relacionados ainda ao que eu fazia em Gueledés, né, ao ativismo político. E o terceiro livro, Os 9 Pentes da África, ele me fez perguntas que os livros anteriores não fizeram, no sentido de construção de uma linguagem, né? Uma linguagem que fosse literária. Então, para mim, esse livro é muito importante e esse foi um momento de mudança importante, de compreensão do que eu queria fazer, de que eu queria fazer literatura. Não é? Antes, eu acho que eu escrevia... Eu, inclusive, me definia como artivista, como alguém que colocava a arte, a literatura a serviço da política. Toda arte é política, inclusive aquela política que se diz neutra, né?
inclusive, desculpe, aquela arte que se diz neutra é política também. Mas eu encarava, naquele tempo, que eu escrevia como uma ferramenta de luta, né? E isso foi mudando. O que eu faço é eminentemente político, mas é arte. Como arte é criação, é transgressão, é um exercício de liberdade, né? E, com isso, eu respondo a segunda pergunta também. Eu não gosto dessa coisa de definir papéis para as expressões artísticas, né? A arte é transgressão, é liberdade, é reinvenção do mundo. A arte existe porque a vida é pouco, né? Então a gente tem que criar e definir papéis para a arte não é alguma coisa que eu goste, né? que eu faça. E a música, como eu disse na entrevista, eu acho que é uma oitava superior entre as artes. Para mim, a música é o que há de mais próximo do que não é visível. Para mim, é a música, né? E é isso, mas não tem papel, não. Ela se faz, ela, como água, vai entrando nos lugares e vai fazendo aquilo que quem compôs intencionou e aquilo que quem recebe, né, intenciona também, e aquilo que mobiliza em quem recebe a música. Não, eu não trabalho com essa ideia de papel para a arte. E, inclusive, para a gente, né, ou prioritariamente para a gente, artistas negros, enquanto os outros fruem, né, a nossa literatura tem papel a cumprir. Né? Eu não quero que a minha literatura... que ninguém... Ou melhor, as pessoas podem fazer o que elas quiserem, mas eu não assumo papéis que as pessoas designam para a minha literatura, tampouco eu mesma defino papéis para o que eu escrevo. Né? Eu escrevo e coloco no mundo. E aí, quem lê é que vai dizer para que aquilo serve, se é que serve para alguma coisa. Aberto mais um bloco de 3. Já temos 3 mãozinhas levantadas. Pois sim. Dessa vez vai ser 4, porque eu também tenho a minha. Vou começar com a minha, tá, gente? Depois eu distribuo o microfone. Um dos livros que eu tenho seu é Canção de Amor e Dengo, né? E esse livro me tocou muito porque, às vezes, as pessoas, a sociedade, de uma maneira geral, tem a impressão, para não dizer racismo, de achar que mulheres negras não amam, né? Ou que a gente não tem direito a amar. E eu queria, se pudesse, falar um pouco sobre esse lugar do amor e dengo, assim, onde ele perpassa, para que lado que ele vai, como é que ele te flui e conflui. É isso. Temos 1, 2 e 3. Espera aí, vou levar o microfone. Oi, Cidinha, boa noite. Aqui. Quero dizer que eu sou sua fã, que eu tô vendendo seus livros, viu? Posso até ganhar comissão. Sou Ana Carolina, sou psicóloga, e eu tenho falado muito sobre o seu livro no consultório, porque acho que o consultório tem a ver com coisas que me marcam, e ele tem me marcado, assim, então acaba aparecendo na minha clínica também. E uma das lições, na verdade, a primeira lição que eu li foi a 45, né? Pare de se definir como uma pessoa esforçada.
E isso mexeu muito comigo, assim, porque acho que se tem uma narrativa que foi construída sobre mim pelos outros e por mim é que eu sou uma pessoa esforçada. Então, queria te ouvir um pouco, assim, falar sobre isso, como, enfim, o racismo constrói todos esses lugares para a gente não poder se definir na potência, né? E acho que também, enquanto mulher, psicóloga, estar nesse lugar de falar sobre saúde mental e ter que ter muitos esforços para ter esse lugar construído. Então, queria te ouvir falar sobre isso. Obrigada. Alguns recadinhos antes de continuar. Quem quiser aparecer no vídeo, eu estava fora do quadro, mas disseram para que, se vocês quiserem aparecer, está aqui do lado da autora, tá? Então, deixo aí essa portinha aberta, que quem quiser aparecer nas redes do Malunga, inclusive, podem seguir no @grupo.malunga no Instagram. Marquem a gente, estaremos repostando todas as coisas que vocês postarem. Segunda pergunta. Boa noite. Eu não vou aparecer no vídeo, mas eu acredito que todos conseguem me ouvir, né? Eu tenho 2 perguntas, Cidinha. Boa noite. Meu nome é Jonathan, eu sou de Anápolis. Uma talvez soe um pouco mais boba, mas como eu ainda não li o seu último lançamento, eu queria saber se o 81 tem algum significado ou se é um número que você chegou aleatório, por mais que nem tudo seja aleatório como a gente imagina que seja, ou se ele tem um significado. E o segundo ponto a gente costuma ter acesso ao que o cânone literário brasileiro ou europeu escreve sobre como a literatura pode salvar a humanidade, por aí vai. Mas o próprio Jefferson Tenório também escreve algo sobre isso no prólogo de Homens Pretos Não Choram, né? Que ele pensa como que a literatura também pode nos salvar, mas não de uma perspectiva tão colonial assim. E aí você disse que não se prende a um papel da sua literatura. Obviamente, isso é roubado da gente quando a gente escreve. Mas, pensando no próprio Nego Bispo, né, como que o que a gente vai produzindo vai confluindo com outros corpos, como que chega até você a maneira como a sua literatura tem afetado outros corpos? Como que você tem acesso? Por exemplo, uma criança chegou para você e falou, nossa, um pré-adolescente, ou... Enfim, como que chega até você a maneira como a sua literatura tem afetado outras pessoas? Então, a terceira pergunta vai ser essa. Então, fechamos aí, e aí o próximo bloco de 3, ok? Ok. Obrigada, gente. Olha, eu vou começar de trás para frente. Eu acho que como os efeitos, né, ou como a minha literatura tem afetado as outras pessoas, como isso chega até mim. Chega nessas situações, nessas rodas de conversa que eu faço. Essa aqui em Goiânia, eu acho que é a de hoje, né? A 4ª ou 5ª, né? Então, às vezes tem menos pessoas, às vezes tem mais, né? E esse é um espaço também de fazer a obra circular, né? Muita gente que está comprando os livros ali, porque eles estão disponíveis ali, não compra na livraria, né? Compram porque vieram aqui, porque eles estão ali, porque a autora está aqui. Então, nessas oportunidades, nas redes sociais, acontece muito também, tem pessoas hiper... A Ana Carolina, por exemplo, fez um vídeo hoje, né, era com uma lição, 2 lições, né, e recomendando o livro para outras pessoas. Essa coisa eu estava até comentando com a Elcimar, que é a amiga que está me hospedando, o quanto eu recebo notícias da utilização do livro na clínica. São muitos o pessoal que aperta parafuso de cabeça, né, que tem recomendado o livro, né, parece que ele ajuda a apertar parafusos. E
E as pessoas também que estão nessa situação, né, de analisando, psicoterapeutizados e tal, as pessoas têm usado bastante o livro. Então, é nessas oportunidades, nas resenhas que as pessoas fazem de maneira muito generosa, né, também, nos comentários que as pessoas mandam pelas redes sociais, basicamente nessas situações, nas minhas andanças e nas redes sociais, e o que as pessoas escrevem ou gravam, né, de vídeo, de coisas mais detidas. Outro dia, por exemplo, o Emicida fez um comentário sobre o livro no Stories dele, né, no Instagram. Eu confesso que eu não seguia o Emicida, não porque eu não gosto dele, mas não seguia. E aí uma amiga jovem, muito animada, me escreveu contando que o Emicida tinha feito um comentário e tudo. Aí eu fui, printei o negócio, porque vocês sabem como é essa coisa de rede social, como é que esse monstrinho se retroalimenta. E aí eu printei o negócio e escrevi um agradecimento público para o Emicida. E nesse agradecimento eu contava para as pessoas também que eu não conheço o Emicida pessoalmente, a gente não se conhece, a gente nunca foi apresentado, a gente nunca conversou, e as situações que eu vi o Emicida. Depois, se vocês quiserem saber da história, vocês procurem no meu feed, que é @Cidinha da Silva Escritora. Aí o Emicida leu e falou comigo pelo direct. Ele falou, eu já ia mesmo falar com você, não sei o quê. E aí eu contei uma história lá que eu ouvi ele falando no aeroporto uma vez, que ele passando por mim, eu estava sentada, ele passou com alguém dizendo que ia chegar, ia comer um prato, não sei o quê, com ovo frito. E aí eu falei disso, né, do ovo frito, e ele falou, não, bora aí, vamos comer esse ovo frito num boteco em Belo Horizonte e tal. Eu disse, a gente pode comer, mas eu não moro em Belo Horizonte, eu sou de lá, mas eu moro em São Paulo. Ele, tá mais fácil ainda, vamos marcar esse jantar e tal. E disse que eu ia ter uma surpresa. E eu fiquei achando que ele ia me dar um ingresso para o show novo dele, né? Pensei, 2, né? Um ingresso e um acompanhante. Fiquei imaginando que fosse isso. Fiquei esperando, né? Estou sabendo que ele está de disco novo e tal. E aí, na semana seguinte, ou uns 10 dias depois, para minha surpresa, ele escreveu uma resenha maravilhosa no Globo. Publicou no Globo, no jornal O Globo. Aí, de novo, eu li e tal, né? Repostei, agradeci para ele, a gente trocou uns áudios e tudo. Passou. Daí, mais uns dias depois, as pessoas me avisam, o cachorro está na Ana Maria Braga, o cachorro está na Ana Maria Braga. Aí, de novo, o Emicida, ele foi falar do disco novo dele com a banda e tudo. Não sei se vocês viram na Ana Maria Braga? Ele foi falar com a banda e tudo, e levou os livros dele para dar de presente para Ana Maria Braga, e levou o meu também. Eu não conheço o Emicida, eu não sou amiga dele. Agora a gente já é quase amigo, né? Depois disso que ele fez, né? Depois disso. Mas a gente nem se conhece pessoalmente ainda. E ele fez isso, né? Eu escrevi para ele e falei, estou me sentindo a própria Laíde Costa. Né? Então, dessa forma, você vê, né? Eu soube do quanto o livro impactou o Emicida pelo story que ele escreveu, depois pela resenha e depois por essa atitude, que é uma atitude generosíssima. Imagina, o cara dá os livros dele e o meu livro. E fala do livro, ele fala assim, não, eu não ganho nada para fazer, como você falou, eu não ganho nada para fazer propaganda desse livro, mas eu acho importante que você leia. Por isso eu trouxe um exemplar para você. Né?
E a Ana Maria, ela não guardou o livro, ela ficou segurando o livro assim, ó. O livro apareceu, gente, na Globo. Ela, não foi assim, mas foi assim, ó. Ela estava segurando os livros aqui, assim, e todo mundo via a capa do meu livro na Globo, num horário super de audiência e tal. Então, dessa forma, em relação ao título, eu uso muito nos números, nos meus títulos, né? Eu gosto de usar números e eles sempre têm uma intencionalidade. Eu queria fazer 75 lições, porque a Sueli estava fazendo 75 anos. Então, eu fixei nesse número. Só que eu ultrapassei 75 e fiz mais do que 81 também. Mas achei que 81 era o que estava bom. Eram as que estavam fechadinhas. Eu tinha prazo para entregar para a editora, para dar tempo do livro sair em junho, que é a data do aniversário da Sueli. E fiz isso. Aí fiquei, gente, mas tem 81, será que não é melhor deixar 80? Aí depois falei, não, deixa 81 mesmo, chama mais atenção do que 80. 80 todo mundo espera, 81 e pronto. Era só isso. Aí um amigo, é um escritor que vocês precisam conhecer, chamado Fábio Mandingo, ele estava muito ansioso. Conhece Mandingo? Ele estava muito ansioso para... A gente é amigo, irmão, diferente do MC, a gente é irmão mesmo, a gente se conhece e tal. E o Mandingo estava esperando o livro que eu coloquei no correio para ele em novembro, só que o livro só chegou em fevereiro, tinha uma greve tartaruga nos correios, né, que não estava sendo anunciada e tal, e tudo estava demorando muito. E o Mandingo leu e escreveu uma resenha, que está no meu feed também. E aí, nessa resenha, ele dizia o seguinte, falava lá alguma coisa de mim e dizia assim, mas cuidado com o vento, porque 9 vezes 9 são 81, e 8 mais 1 são 9. Ali eu entendi, mas não tinha sido intencional da minha parte. Eu não fiz essa articulação. O invisível é algo que está muito presente, né, no que eu escrevo. E Yansan, eu desconfio que ela gosta de entrar nos meus títulos, né? E eu não fiz conscientemente como fiz outras vezes, mas a minha revelia, ela entrou. Então, 81, hoje eu entendo que tem uma ingerência direta dela que eu não tinha me dado conta, que talvez seja mesmo para ela brincar comigo e dizer, tá vendo? Você não me escolheu intencionalmente, me escolheu um número que me representa, mas eu cheguei aí, né? É isso. O negócio da definição como pessoa esforçada, né? Como eu conto aí na lição 49, eu e todas, não sei se todas, talvez as pessoas negras da minha geração, mais próximas da minha geração, você é jovem, né? Mas as pessoas mais velhas, essa expressão, esforço, ser esforçada, é muito comum para a gente como elogio. A gente ouve em casa, né? Essa aqui passou para o ensino médio, ela é muito esforçada. Essa aqui passou no vestibular, ela é muito esforçada. E eu ouvia a vida inteira que eu era esforçada, como elogio. Meu pai me elogiava assim, tias me elogiavam assim. E quando eu conheci Sueli, ela me elogiava de diferentes formas, mas ela nunca disse que eu era esforçada. Nunca. E aí eu ficava pensando assim, na ausência dessa palavra, que era tão familiar para mim, no vocabulário dela, né? E com o tempo, eu passei a entender, eu consegui entender o que era esse negócio do esforço,
a gente não diz, né, para as pessoas, você é muito capaz, você é muito sagaz, você é muito inteligente, você é muito perspicaz. Não, você é esforçada. O esforço, o que que é? Se eu quiser pegar aquele livro ali, aquele cachorro grande que está ali na ponta, eu tenho que me esticar toda aqui, eu tenho que me esforçar. Ele não está à altura da minha mão, ele não está acessível para a minha mão. Então, o esforço, ele pressupõe um movimento maior de força que você faz para conseguir alguma coisa ou para chegar em algum lugar. E do ponto de vista, vocês que são apertadoras de parafuso de cabeça, vocês podem me dizer se eu estou certa ou não, do ponto de vista emocional e psíquico, quando a gente diz que alguém é esforçada, no fundo a gente está dizendo que essa pessoa tem uma dificuldade atávica que ela precisa superar para conseguir alguma coisa, para chegar a algum lugar, né? Então, eu troquei no meu léxico, né? Eu troquei a expressão esforço por empenho. Há muitos anos eu não falo mais. Eu não digo que eu me esforcei muito numa determinada situação. Eu digo que eu me empenhei muito. O empenho, ele tem uma conotação muito mais positiva, né? Eu peguei uma força, uma energia que eu tenho e apliquei essa força, essa energia em alguma coisa que eu queria alcançar ou construir, não é? E aí, esse aprendizado aconteceu pela ausência dessa expressão no vocabulário de Sueli para me elogiar, né? Ela nunca me chamou de esforçada e eu estava acostumada a ser elogiada dessa forma, sendo chamada de esforçada, né? E o Canções de Amor e Dengo é um livro que eu fiz em paralelo com outro que se chama #Parem de Nos Matar. Eu acho que não tem mais ali, ou talvez tenha um exemplar só, que é um livro muito duro, que trata do genocídio da população negra no Brasil, em crônicas, de novo, aquele trabalho de literatura, de leitura crítica da mídia, né? Que eu fiz aqui recentemente no Vamos Falar de Relações Raciais, eu já tinha feito lá no #Parem de Nos Matar. E eu fiz o Canções de Amor e Dengo, que é um livro de poemas que tem histórias de amor e de desamor. Eu fiz em paralelo. Depois eu entendi, mais de um ano depois, por coisas que as pessoas me perguntavam, eu entendi que eu fiz o Canções como um apoio, né, como uma estratégia de sobrevivência à dureza do #Parem de Nos Matar. Então, esse é um livro que fala desse amor afetivo, sexual, desses encontros e desencontros e tal. E esse livro aqui, O Só Batem Cachorro Grande, do Meu Tamanho Maior, 81 lições do método Sueli Carneiro, eu considero uma declaração de amor. É uma declaração de amor que eu faço à Sueli, né? Que eu fiz à Sueli ao escrever esse livro, que é uma outra manifestação de amor diferente daquela que está no livro Canções de Amor e Dengo. E eu acho importante dizer isso para não circunscrever o amor àquilo que a sua expressão romântica, ou as suas expressões românticas, digamos assim, né? E esse amor que está expresso aqui, tem muito amor dela por mim também, é um amor que não elimina o conflito, né? Não elimina o conflito, não elimina o dissenso, não elimina o desencontro. Isso tudo compõe o amor que não
que não é a ilusão romântica ou o amor da família que faz propaganda de margarina, né? É um amor que tem turbulências, tem paradoxos, como tudo que é humano. Chegamos ao último bloco das 3 perguntas. Então, essa é a última chance. Temos 5 mãos levantadas. Tiveram 3 ganhadoras aqui que levantaram primeiro. Então, eu vou passar o microfone para as 3. Acho que é isso. Depois eu faço os agradecimentos e a gente fala sobre outras coisas, tá? Mas é isso. Boa noite. Boa noite, Cidinha. Um prazer enorme estar presenciando esse momento tão especial. E eu apenas comecei a fazer a leitura do livro de 14 lições, as primeiras 14. E eu senti que, de uma forma muito firme e respeitosa, né, você se coloca diante de uma mestra, né? E eu achei essa relação muito interessante e acho que todo mundo tem muito que aprender com isso, né? Tanto as mestras e os mestres quanto seus aprendizes, assim. E com muita galhardia, né? Inclusive, essa palavra eu não conhecia. E conheci ela através da leitura do livro. Até dei um Google para me certificar de que eu entendi de fato qual que era o significado dela. E eu queria saber, assim, sobre como é isso para você em relação a Sueli e em relação a outros trabalhos, outras pessoas que são referências para você. Se você acha que é algo especial em relação a essa intelectual, se você entende essa forma de se posicionar como possível de uma maneira mais ampla, né? Ou se são existências que te dão essa abertura para dialogar de uma forma tão bonita e potente, né? Acho que é isso. Boa noite. Aqui no fundo, Janaína falando. No Canções de Amor e Dengo, vou voltar aqui, você fala que continua, considerando que ele é de 2016, né? Você fala, continuo não me levando a sério como poeta, pois só escrevo poemas em determinados estados de espírito. Para além de todas as crônicas, né? Porque aqui já eram 19 obras, né? Então, imagino que são dezenas de obras publicadas por você. E, na maioria, crônicas, né? Pelas que eu adquiri, pelas que eu ainda não vi ali, mas eu acho que sim. Em quais momentos esses estados de espírito que te levam a virar poeta, ainda nesse mundão que a gente está vivendo, com toda essa... Como que a gente pode dizer? Não queria falar violência, mas, né, com toda essa prova de nossa resistência que ainda, nesse mundo, enquanto o plano continua sendo nos eliminar e o nosso continua sendo existir, em quais momentos você ainda se permite o lado poeta estar superando da crônica? A pergunta eu vou deixar para as outras coleguinhas. Eu só quero, né, parabenizar o pessoal do Malunga, que veio aqui como voluntário, né, que fez isso aqui tudo lindo, né, que está lindo essa noite. Quero parabenizar. E é isso, vou deixar as perguntas para as outras colegas. Tem certeza? Então, deixa eu perguntar.
Não, porque as outras ia ficar só 3. Não, ela deixa mais ser Vai. assim. Eu ia perguntar no sentido assim, em que momento, né? Lá no comecinho mesmo, que agora, depois de tanta coisa publicada, né? E que todo mundo vem ver você, vem dialogar sobre vários temas, né, que você coloca. Em que momento que você sentiu que você estava tocando as pessoas, né, e que você deveria continuar e, sim, se teve algum momento, né, assim, específico que alguém falou para você e que você falou assim, cara, eu tenho que continuar. Eu não posso parar de escrever porque tá dando efeito. E claro, né, você tem como referência, né, a Gigante lá, mas no sentido de você tocando as pessoas, em que momento, né? E se teve esse momento mesmo de você se inspirar a continuar, porque você estava pondo para fora, né? Mas o momento que você tinha que, o que você põe para fora, estava tocando as pessoas e que você não podia parar. Você põe para fora e a gente põe para dentro. Olá, boa noite. Eu sou a Maria Eduarda, estou falando daqui. Boa noite para todos. A minha pergunta ela é bem complementar da Janaína, porque ela te pergunta enquanto poeta, eu te pergunto enquanto escritora, né? Como é que é o seu processo de escrita? Como é que você lida com a frustração? Como é que você lida com a inspiração, né? Está sempre inspirado? O que você faz quando você não está? E o que você sugere para quem também gostaria de colocar esses sentimentos, essas ideias, essas paixões em palavras, mas tem muita dificuldade? Porque a gente é isso. É essa a minha pergunta. Muito obrigada. Era 4, mas vai ser 5. Ô, mulher, boa noite, gente. Vai dar certo, vou ser bem breve. O texto do livro fala sobre as 81 lições, né, que você aprendeu com sua experiência com a Sueli, né, e tantas outras. Mas a pergunta que eu te faço, né, como jovem, acompanhada das minhas colegas, né, em processo fazendo mestrado, atrás do doutorado, tentando escrever. Você escreveu 24 livros e para a gente fazer um artigo é um ano. Então, assim, qual o conselho que você deixa para a juventude mulher negra? Essa é a minha pergunta. Cidinha, que bom que você está aqui. Aqui quem fala é a Poli, eu estou aqui. Eu sou uma mulher negra goiana e quero muito aprender com você através da sua literatura. 24 livros, aparentemente tão jovem. Eu acho isso muito curioso. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua experiência de uma escritora que tem grandes referenciais, se o Guelé 10 tem a ver com isso e como que é a sua relação com a universidade, as mulheres que escrevem, como que você tem esse vínculo da escrita com a vida das mulheres que te circundam. Obrigada. Seu nome? Poli. E você não disse seu nome? Eu estava emocionada. É Ingrid. Agora acabou. Bom, eu vou de trás para frente aqui também, né? Começando por essa última. Eu tenho muitos anos de universidade, né? Muitos anos de escolarização, melhor dizendo, que começa na educação infantil e vai até o doutorado, né? São muitos anos de escolarização. Mas a minha maior escola foi o Guelé 10, né? Foi a maior escola que eu tive. Foi o Guelé 10 Instituto da Mulher Negra. Foi onde eu mais aprendi coisas, tanto do que eu não queria, do que eu queria, quanto do que eu não queria, né? Também. E eu fiquei lá por 13 anos, né? E ainda maior do que Guelé 10 é Sueli, né?
o meu aprendizado com Sueli é a coisa mais importante da minha vida, né? Sueli é a pessoa mais importante da minha vida. Eu digo que ela me deu essa vida que eu vivo, né? Essa vida que eu tenho hoje é a vida que ela me deu. E me deu ao possibilitar que eu sonhasse e ao me proporcionar lastro para a realização dos meus sonhos, né? Eu falei que o livro é uma declaração de amor, né, para ela. Isso, a minha relação com a universidade é uma relação pública de defesa da universidade, defesa integral, em conteste e tal. E dentro da universidade tem paradoxos, como todo mundo, né? Como todos os espaços que não foram feitos para nós, pessoas negras, né? A gente vem enegrecendo a universidade, vem mudando a paisagem, a cara da universidade brasileira, isso é da universidade pública brasileira, principalmente, né? Isso é resultado de uma luta muito intensa dos movimentos negros nos anos 90, que resultaram nas ações afirmativas, né? No início dos anos 2000, em todo o processo de expansão da universidade pública que os governos Lula e Dilma fizeram, e, consequentemente, dos concursos públicos, né, para docentes que essas universidades realizaram. E aí um monte de gente, muitas pessoas negras entraram como professoras, né? A gente nunca pode esquecer que o doutor Fernando Henrique Cardoso, fundador do SEBRAP, passou 8 anos no governo sem fazer um concurso público. Nenhum concurso público ele fez para docentes nas universidades. E o Lula não só fez concursos, como construiu, né? Lula e Dilma juntos, 18 universidades e mais de 100 institutos federais de educação. Mais de 100 institutos federais de educação pelo país, né? Agora, como indivíduo, como pessoa, aí tem os conflitos que todo mundo passa nas instituições, né? A relação com as mulheres negras, com as mulheres que me circundam, eu não invisto muito nesse negócio de como diriam meus amigos baianos, eu não como esse reggae de ser referência, essas coisas. Eu faço meus negócios, faço bem feito, né? Coloco na rua e está à disposição das pessoas, mas não tem essa fantasia de que eu sou isso ou sou aquilo. Eu faço as coisas e as pessoas leiam, vejam se as coisas fazem sentido para elas, e isso é tudo. Conselho para as mulheres negras. Eu vou pegar jovens, né? Vou pegar uma coisa de Sueli Carneiro. Ela montou um podcast com uma amiga dela, da geração dela, que é a Neca Setúbal. Elas fazem um programa, que não sei se vocês já ouviram, que se chama Escute as Mais Velhas. É um podcast. Então, esse é meu conselho. Escute as mais velhas. Essa pergunta da Maria Eduarda é boa, viu? Como eu lido com a frustração. Porque você perguntou da inspiração também, se tem isso, as pessoas só perguntam esse troço, né? De inspiração. E você perguntou como é que eu lido com a frustração. Eu fico sempre olhando os jogadores de futebol que depois de uma derrota, né, são entrevistados, e aí eles, quase todos, falam assim, não, agora é esquecer isso aqui
e pensar no próximo jogo, né? Não tem que esquecer. Quando a gente erra, quando a gente perde, não é para esquecer, é para lembrar, para ver em que você errou e corrigir, né? E eles invariavelmente, com poucas exceções, dizem que vão esquecer. Então, a frustração, para mim, funciona muito como motor para continuar. Porque a gente não tem muita opção de desistir, né? Desistir não costuma ser uma opção. Então, é continuar. Às vezes eu estou esperando muito. Por exemplo, esse livro aqui, O Cachorro Grande, eu esperava que ele estivesse em alguma lista, uma pelo menos, dos melhores livros de 2025. E ele não entrou em lista nenhuma, né? E eu dei uma baqueadinha, assim, porque eu esperava muito, porque eu acho ele um dos melhores livros de 2025. E queria que ele figurasse em alguma lista. Então, eu dei uma baqueada, que deve ter durado 2 dias, e depois continuei a trabalhar. Eu tinha uma meta, que era uma meta pessoal, que era de esgotar a primeira edição do livro em 6 meses, né? Em dezembro. Isso também não aconteceu. Não aconteceu. Mas eu recebi um comunicado da editora que ele vai ser reimpresso em abril, ou seja, 10 meses depois de publicado. Então, a gente não esgotou em 6, mas esgotou em 10. E o fato de não ter esgotado em 6 meses me fez trabalhar muito, porque eu queria esgotar nos próximos 6 meses, e deu certo, né? A gente conseguiu. E não é uma tiragem pequena, é uma tiragem grande. Foram feitos 4.000 exemplares. E a média de impressão no Brasil fica entre 1.000 e 2.000. Né? Quando eu entreguei o livro para a editora, eu tinha assinado um contrato para fazer 2.000 exemplares. Aí eu entreguei o livro, eles leram, viram que tinha, se vocês não sabem ainda, tinha ouro ali, e dobraram a aposta. Resolveram fazer 4.000 e não 2.000, como eu tinha assinado no contrato. Como o meu livro, que saiu da gráfica ontem, espero que tenha chegado lá em casa, que eu encontro ele amanhã, que é o Quando Borboletas Furiosas se Tornam Mulheres Negras, Nós e os Livros. Quando eu assinei o contrato, seriam feitos 1.500 exemplares. A gente começou a campanha de pré-venda, e aí as plataformas devem ter procurado a editora para comprar o livro. A gente está fazendo uma campanha muito legal, a editora resolveu fazer 2.000 e não 1.500, né? Eu procuro, então, definir as minhas próprias métricas do que eu quero, né? O que eu quero alcançar com os livros, com as coisas que eu faço. E aí essas métricas me orientam, elas são a minha seta, né? E aí, se alguma coisa não dá certo, ou não dá certo no tempo que eu prospectei, o caminho é rearranjar as coisas e continuar seguindo, porque a meta está traçada, né? É assim que eu lido, então. E essa coisa de inspiração, eu não trabalho com essa ideia. Eu acho que tem motivações, tem coisas que estão no ar e que a gente pesca, tem coisas que chegam pelo invisível, né? Mas não trabalho com essa ideia de inspiração, tipo, eu preciso estar num determinado... Por isso eu não me levo a sério como poeta. Eu preciso estar num determinado estado de espírito para escrever. Não, escrever é o meu trabalho. Então, eu defino que horário eu vou escrever, e naquele horário eu escrevo. Escrevo e
se eu não estiver conseguindo escrever, eu vou revisar aquilo que eu estou fazendo. Mas não é um negócio assim que eu tenho que acordar com vontade de escrever, né? Tem que entrar alguma coisa na minha cabeça e que abra um canal, que chegue nos meus dedos. Não existe isso. Comigo não existe. Acho que tem gente que pode ser assim, não é o meu caso, né? Essa coisa também eu não trabalho com essa perspectiva de colocar para fora, de compartilhar sentimentos. Eu construo linguagem. É isso que eu faço. Não o que eu escrevo não é para dividir minhas emoções, não é para dividir minhas frustrações, minhas dores. Para isso eu faço terapia, né, gente? Não é essa a minha intenção ao escrever. A minha intenção ao escrever é criar mundos e compartilhar esses mundos com as pessoas, colocar esses mundos para jogo. É isso que eu faço quando eu escrevo. Eu não tenho essa onda essa coisa mais sentimental, não é um negócio que colhe comigo, né? Eu acredito muito naquilo que o Drummond dizia, né? Que o sentimento ainda não é o poema. Ainda não é o poema. Você tem que trabalhar. Pode ser o início, né? E como a literatura é criação, você mente. Você faz amálgamas, né? Junta coisas diferentes, características diferentes numa personagem. O que você escreve não é ou não deveria ser a transposição pura da realidade, do vivido. Você cria a partir do vivido, você desconstrói uma coisa e constrói outra. Você dá um final para a coisa diferente daquele que aconteceu mesmo, né? Você tem essa possibilidade quando você está escrevendo, de inventar outros finais para coisas que são trágicas, você tem a possibilidade de não reiterar, né, situações de violência nas quais as pessoas que são violentadas não têm nenhuma possibilidade de defesa. Você pode criar outras coisas, porque você está criando. Então, eu penso assim. O que mais? Já falei um pouco, né, que eu continuo não me levando a sério como poeta, porque o que é escrever para mim? É me determinar a fazer. Eu trabalho em torno de projetos de livros. Então, eu sento e vou escrever. É assim que acontece. Eu não tenho esse negócio de... Tem horário que eu trabalho. A escrita, para mim, é o meu ofício. E com a poesia, não é assim. A poesia me interessa muito na prosa que eu faço. Eu busco sempre a poesia. Mas escrever poema, eu acho que é de uma outra ordem, é uma outra coisa, né? E aí, inclusive, por respeito a meus amigos que fazem isso como ofício também, né? Eu não posso me dizer poeta. Me interessa muito a poesia nas coisas que eu escrevo, e eu procuro trazer, né, a poesia. Por fim, a primeira pergunta, né? Firmeza e respeito diante de uma mestra, em relação com outras mestras. Esse livro ele é dedicado a algumas mulheres que me formaram, né?
uma delas que já não está mais conosco, que é Luísa Bairros, né? E outras que continuam conosco, que são a Leda Maria Martins, que é professora da UFMG, a Maria Nazaré Soares Fonseca, que é também professora da UFMG, a Lígia Fonseca Ferreira, que é professora da Unifesp, a Isildinha Batista Nogueira, que é uma grande apertadora de parafusos, né? Que atua em São Paulo, é uma psicanalista muito importante. A Ana Maria Gonçalves, que é autora de Um Defeito de Cor, a escritora que todo mundo conhece, e a Denise Ferreira da Silva, que é uma pensadora, uma filósofa muito importante, que dá aula numa universidade do Canadá. Ela é carioca e dá aula numa universidade do Canadá. Eu e a Isildinha, embora moremos na mesma cidade, eu não conheço a Isildinha pessoalmente. Eu nunca encontrei a Isildinha, nunca dei um abraço na Isildinha, nunca falei para ela como ela é importante para mim. Falei aqui no livro, né? Assisto um monte de entrevistas dela. Agora, recentemente, acompanhei que ela teve em Moçambique. Aí fiquei vendo as fotos dela lá em Moçambique e tal. Então, essa é a minha relação com a Isildinha. E a Denise também eu não conheço. A Denise da Silva Ferreira, né? Denise Ferreira da Silva. Não conheço a Denise e também conheço as coisas que ela escreveu, que ela escreve. E elas são mulheres que constroem um lugar de existência para a gente, como Sueli Carneiro faz, como Luísa Bairros fez, né? Então, não sei se respondi a primeira pergunta, mas é isso que eu consigo. Com Luísa, eu tinha uma relação muito próxima, parecida com a relação que tenho com Sueli. Com essas outras professoras, não é uma relação... É uma relação de muitos anos, tudo, mas não tem esse tipo de intimidade, de convivência, né? Mas são pessoas muito fundamentais na minha vida. Acho que é isso. Acho que é. Uma salva de palmas. Antes de mais nada, vou passar a palavra para a minha mais velha, não é? Seguindo o conselho, então escutaremos. Não poderia deixar de terminar. Agora eu me recompus. Ah, tá. Aparecendo no vídeo. Vou sentar aqui, então. É uma honra estar aqui com Cidinha sentada. Mas... te dizer, Cidinha, que na década de 90, quando eu estive mais próxima com a Sueli, que foi no processo de Durban, viajei com ela para a África do Sul, fui com ela para o Chile. Tem então a foto dela me puxando, assim, me segurando, falando assim, não, o vento vai te levar, que eu era tão magra, né? E quando você falou de Fátima, eu não podia deixar de vir aqui também. Da importância que foi Fátima na minha vida, como Sueli também foi muito importante na minha formação. Mas Fátima, eu sou portadora de anemia falciforme, eu vivo com anemia falciforme, né? Eu vivo. E Fátima foi que me abriu o mundo, assim, olha, você é mulher preta, mas que você também é doente, você tem que pôr na sua cabeça que tem coisa que você não pode fazer. E Sueli vivia... Quanto foi para mim ir para a África do Sul, ficou assim, vai, não vai, vai, não vai. Nós tivemos uma reunião e Sueli falou, vá, se ela tiver de morrer dentro do avião, morreu, mas vai, né? Sueli falou isso, porque quando eu fui para o Chile para a pré-conferência, eu fiquei internada. Cheguei, desci, participei da pré-conferência, 2 dias, passei 15 no hospital no Chile. Sueli não voltou, ficou Sueli,
Jurema Werneck e Fátima de Oliveira. Toda a delegação do Brasil voltou, elas ficaram comigo, né? E até eu receber alta e trazer, então, assim, quando você fala de Fátima, assim, Fátima já me falava disso do autocuidado, que é hoje que o Malunga, a gente desde o início trabalhamos saúde da população negra, saúde da mulher negra. Fátima teve várias vezes, dormiu nesse barracão. Fátima vinha para fazer palestra, a gente fazia audiência pública e dormia ali naquele barracão que era a sede do Malunga. Então, hoje é muito importante ter todos vocês aqui, ter você, Cidinha, e ter as lições as 81 lições de Sueli. Tem uma aqui que eu até escrevi, que eu emprestei meu papel para você. As meninas falaram, fala assim com jeitinho, né? Mas eu não vou ler, não. Mas eu só quero dizer que é dessa lição que está aqui, ó, que me marcou, né? Que foi, estamos dentro da barriga da besta. Vocês vão ler, vocês estão aí, vocês vão ler. Que Sueli já falava que tinha que preparar o jovem, e falava até para mim, ó, você é jovem, que na época eu era jovem, tem que preparar, porque a gente não sabe o que vai ser do movimento de mulheres negras, nem de homens e de mulheres. Então, eu tive essa oportunidade de ouvir, enquanto eu vi isso aqui, eu lembrei das palavras que Sueli... Estão vendo que eu não estou mentindo, né? Não, eu sou viva, eu sou prova viva e que aprendi muito e aprendo com ela. Agora, na Marcha das Mulheres, a gente se encontrou, só que ela falou, ai, agora você tá gordinha na frente de todo mundo. Nossa, mas como você tá gordinha, né? Porque eu era muito magra mesmo. Mas para dizer isso para vocês, que nós, mulheres negras e homens negros, precisamos cada vez mais desse espaço. Porque hoje a gente não tem mais espaço de dialogar, né? E eu falei isso para a Sueli, eu falei isso para Cidinha. Vamos lá, voltou uma Malunga, porque esse espaço ficou 5 anos fechado, quando meus pais morreram, e eu encontrei e falei, vamos lá, a gente faz lá mesmo, faz no terreiro, vamos fazer lá, né? E ela topou e está aqui, e vocês todos estão aqui, e isso, para mim, agora dia 21, fez 10 anos da passagem da minha mãe, e minha mãe adorava esse quintal cheio e com muita comida, né? Então, hoje eu vou oferecer um caldinho para vocês. Cidinha vai autografar, eu quero que todo mundo tome mais um pouquinho de caldinho, porque não saia da casa nem de uma mulher preta sem se alimentar, né? Isso, todo mundo que sabe disso, que nossas casas tem... Alguém já trouxe bolo, pôs ali, eu agradeço, trouxe biscoito. E é isso, a gente vai conversar e vamos aprender. E, mais uma vez, quero te agradecer por tempo pelas trocas, pelos aprendimentos, por tudo que você já me ensinou também. Porque é isso, a gente não tem esse tempo, né? Na militância, a gente vai militando, vai se encontrando, mas a gente vai aprendendo, né? E muitas vezes a gente não tem tempo de falar, olha, eu aprendi isso com você, você me passou isso. Hoje eu sei um pouco porque eu aprendi com você, porque a gente viveu alguns momentos juntos, né? E o Guelé 10 também foi um grupo que deu muito apoio ao Malunga em 99. Né? Eu tenho a honra de falar que Sueli já esteve aqui, esteve numa assembleia nossa aqui, a gente pôs uma lona aqui, e a Sueli estava aqui, né? E agora a gente está nesse momento de contar a história, tem até uma das meninas que está aí me ajudando a escrever a história, né? Para a gente contar, porque é isso, a gente precisa contar, né? E também cada uma que está aqui,
que também construiu e fez parte do Malunga, e que faz parte ainda, que é isso, é uma segurando na mão de verdade, não é só a fala, né? Mas é de verdade. Eu tenho vivido isso há 5 anos, bem mais forte, que realmente as mulheres pretas estão uma ajudando a outra. Então, axé, vou passar aqui para... Uau, né, gente? Potência, potência. Tá. Então, vamos para alguns recadinhos. Como a dona Sônia falou, a gente vai servir um caldo. A gente, como eu falei no início, a gente não esperava essa quantidade de pessoas. Então, vamos nos colaborar para poder todo mundo sair um pouquinho alimentado, pelo menos. Lembrando que a autora é maravilhosa, foi incrível, gente, né? Venhamos, convenhamos, foi incrível esse bate-papo. Vai estar vendendo o restante dos livros. Alguns acabaram, mas ainda tem. Então, comprem os livros, vai ter autógrafo, vai ter conversa. Estaremos por aí. Tem a lista de presença para quem ainda não assinou. Então, ali do ladinho tem a lista de presença. Quem precisar de declaração. Ali tem o banheiro, tem um pouco de água. E agradecer a presença de todo mundo que veio, que esteve aqui. Foi incrível, foi potente, foi maravilhoso. E uma salva de palmas para todo mundo, né?